cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão. Seja muito bem-vindo. Meu nome é Alexander e hoje eu vou falar sobre o dia da descoberta do câncer, o dia em que eu me deparei com essa doença. Fica à vontade para fazer o seu comentário, para fazer a sua pergunta. E aqui é um espaço especial para você também, se quiser participar ao vivo. Vai ser um grande prazer eu ouvir a sua história relacionada com câncer e o que você está enfrentando de problema, e o que você está enfrentando de dor em relação a esse momento. Sejam todos bem-vindos, a Deise aqui presente, a Paty presente, a Clau presente, a Raimunda presente. Espero que vocês já estejam ao lado dela, né? Da melhor bebida detox do mundo, que é a água. Os coraçõezinhos aqui saindo, obrigado. A Rita também presente. Vocês estão já com a garrafinha de água? Coloca sim para mim. Vamos ver se a gente já conseguiu mudar essa chave em vocês, se eu conseguir mudar. Uma das coisas mais importantes para o ser humano ingerir é água, e o paciente com câncer nem se fala. Se você tiver com a garrafinha de água, com um copo de água aí perto de você, coloca sim, ou se não, coloca vou buscar agora. Tem duas opções para você, aqui não existe não, ou existe sim, ou estou buscando a água, tá bom? Já temos perguntas aqui, olha que bacana. Eu vou falar do dia que eu descobri o câncer, que foi muito antes dos médicos. Os médicos não sabiam que é câncer, mas eu vou mostrar para vocês os sintomas que eu tinha quando eu tive contato com esse câncer de pâncreas. Então, olha que interessante. Em 1992, eu tinha 14 anos de idade, faz tempo. Algumas pessoas que estão aqui talvez nem tivessem filhos, algumas pessoas que estão aqui talvez não estivessem nem nascidas, ou filhos de vocês não estivessem presentes. E foi num dia que eu comecei a desmaiar. Estava num sítio de um amigo meu e eu desmaiei. No sítio eu acordei no colo dos meus pais na casa deles. E eu fiquei apagado durante um tempo, né, por conta da hipoglicemia, abaixou muito o açúcar no meu sangue e acordei. Meus pais começaram a conversar comigo, eu acordei e foi nesse dia o dia de estopim em relação à ação do câncer, né? O tumor que eu tinha era um tumor de pâncreas e esse tumor produzia uma substância parecida com a insulina, que a medicina chamava de insulina-like, é parecido com a insulina. E ele causava a queda da glicemia no meu sangue. Então fui ao médico, o médico falou que isso era uma hipoglicemia reativa, que eu deveria controlar minha alimentação e vida que segue. Mas aquele momento era o melhor momento para ter sido feito um ultrassom, tomografia, ressonância magnética e encaminhamento cirúrgico imediato. Então, a medicina e os médicos que ali estavam não tinham competência para isso. Eu hoje tenho facilidade de ver uma criança que passa por isso, um adolescente que passa por isso e fazer um encaminhamento para o médico responsável, já até levantando a hipótese de que isso pode ser um tumor de pâncreas, mas naquela época não tinha. Fico triste com isso? Não, isso foi uma oportunidade para que você não passe pelas mesmas dores que eu passei. Não quero que as pessoas sintam os problemas que eu senti e os problemas que eu passei. Eu não vejo isso como sofrimento, eu vejo isso como um aprendizado, como uma oportunidade de transformar a sua vida agora. Talvez seja esse um dos motivos que eu fiquei vivo até hoje para conversar com vocês. E aí eu continuei procurando sempre me alimentar, porque quando eu não me alimentava periodicamente, de forma correta, a glicemia do meu sangue caía e eu desmaiava. Me lembro várias vezes em Franca, que eu ia num lugar chamado Poliesportivo. Quem é de Franca conhece esse local. E eu descia a rua e começava já perto de casa a desmaiar, começava a cair. Então era ruim, né? Ninguém quer passar mal, ninguém gosta de passar mal. Ficava com o joelho sempre ralado, sangrando, lembro muito disso.
até chegar na casa dos meus pais e entrar para comer alguma coisa. Então essa é uma situação que eu não quero que você passe, eu não quero que vocês tenham essa dor, esse não sofrimento, essa dor, esse problema, e por isso eu tenho esse espaço nas redes sociais para abrir a mente das pessoas, para que elas possam cada vez mais desenvolver uma alimentação desfavorável ao câncer. A maioria dos brasileiros não tem câncer, mas a maioria está com uma alimentação doente, está com uma alimentação ruim. Então é possível você transformar isso começando por algo simples, que é a água. Se você não consegue nem mudar a água na sua vida, você não vai conseguir mudar mais nada na sua alimentação. A água é uma das coisas mais simples para que a gente possa transformar você. Se você tem dificuldade de mudar isso ou de mudar outras coisas, aí é a importância máxima de segurar na mão de um nutricionista com experiência. Me coloco nessa posição para que você mude hoje. Não dá tempo para mudar amanhã. E aí nesse dia eu tive essa situação, fui controlando a minha alimentação até que eu comecei a perder muito peso, porque o câncer de pâncreas ele emagrece bastante. Então eu comecei a perder muito peso, fui para um médico em São Paulo que ele fez algumas indicações de suplementos naturais, disso e daquilo, e vida que segue, foi seguindo. Ele não teve a percepção de que era um tumor do pâncreas, que é algo que eu facilmente consigo direcionar para uma pessoa hoje, e ele médico. Fui piorando, a ponto de não conseguir muitas vezes me levantar da cadeira por falta de músculo, né? Perdendo massa muscular. Estava já perto dos 16 anos, 15, 16 anos, até que amigos dos meus pais me indicaram para ser internado no hospital e fazer uma varredura para ver o que está acontecendo. Não é normal um adolescente apresentar todos esses sintomas. No momento em que eu fui internado, os médicos fizeram a varredura em mim e perceberam que tinha uma massa aqui na região do abdômen, massa bem grande. Eles não sabiam a origem dela, não sabiam o que era. E precisaria abrir para ver o que era. Então, no dia 15 de fevereiro de 1995, né, faz bastante tempo, 15 de fevereiro de 1995, eu fui submetido a uma cirurgia, entrei por volta antes das 8 horas da manhã, meu coração estava batendo por volta de 60 batidas por minuto, pressão acho que estava 12 por 8, estava tranquilo, estava calmo, e aí tiraram um tumor, que foi o maior da história da medicina naquela época, no qual o próprio Dr. Trindade, que foi o médico responsável, falou que iria entrar para os anais da medicina, né? Os anais é um tipo de publicação científica específica, anais da medicina, como um dos maiores tumores da história de pâncreas do Brasil. Né? Ou na época, eu me lembro ele falando que era o maior. Isso é indiferente. 1,275 kg de tumor que produzia essa insulina e que saía da cauda do pâncreas. Por ele ter invadido outros órgãos, foi necessário tirar a suprarrenal esquerda. Por ele ter invadido outros órgãos, foi necessário tirar o baço. Por ele ter invadido outros órgãos, foi necessário tirar um pedaço da 10ª costela. E eu sempre muito curioso com o meu corpo, depois da cirurgia eu comecei a me apalpar e percebi que de um lado tinha uma coisa faltando e do outro tinha, que no caso era a costela. E perguntei, tiraram a costela? Aí eles falaram que tiraram. E eles não queriam falar, não sei porquê, uma bobagem sem tamanho. Então, tiraram todas essas partes do corpo, porque elas poderiam estar com a presença do tumor. Esse tumor era encapsulado, que levava eles a pensar que talvez isso era um tumor benigno, erro médico, laudo médico errado, porque era um tumor maligno. E vida que segue. Mas o que foi mais interessante é que depois da cirurgia, olha que engraçado, depois da cirurgia, algo simples, algo básico, eles não me deram uma gota de analgésico, que é um remédio para dor, uma gota. Então eu senti a dor de um pós-cirúrgico gigante, que eu acho que demorou mais de 8 horas, no qual se tirou uma parte do pâncreas, do tumor, tirou todo o pâncreas, né? Não uma parte do pâncreas, tirou ali
a suprarrenal, tirou ali o baço, tirou a 10ª costela. Então eu nunca senti tanta dor na minha vida. Naquele momento foi horrível, mas ao longo da minha vida foi bom, porque a minha resistência hoje para dor é gigante. Tanto que quando eu quebrei o pé em 5 lugares, eu tive uma resistência para essa dor violenta, sem chorar, não estou culpando quem chora não, viu? Sem chorar e sem ter situação maior. Quando eu quebrei esse pé, eu senti uma ânsia de vômito incrível. Aí eu perguntei para o médico, né? Doutor, por que eu senti essa ânsia de vômito? Porque a dor que você sentiu é uma das maiores que existe. Então, dá essa ânsia de vômito. Você tem essa sensação. Então, foi bom ter sentido aquela dor por aumentar minha resistência para a dor hoje. Mas as dores que eu senti foram para aliviar as que você talvez esteja sentindo, que você não precisa passar por tudo isso. Foram se passando os anos, com 14 anos foi despertado, né? O câncer começou a se manifestar, mas a minha mãe já dizia que com 12 anos de idade eu já tinha os sintomas de hipoglicemia, de ficar zonzo, de ficar um pouco tonto, segundo ela, não tenho acesso a isso, né? Não me lembro disso, e com 24 anos, já na faculdade, 10 anos depois, os médicos verificaram que havia manchas no fígado. Essa mancha, que eles chamam de artefato, precisaria ser biopsiada. Aí fizeram a biópsia, tinha nas imagens 3 tumores e viram que era câncer. Então, no dia que eu recebi a notícia, era tardezinha à noite, eu lembro de ter chorado bastante, eu lembro de ter questionado Deus, né? E antes de questionar Deus, eu me senti culpado, que é um dos posts fixos que eu coloco no meu Instagram. Eu me senti culpado porque eu falei onde eu pequei, né? Essa foi a primeira sensação que eu tive. Ela desmanchou num relâmpago, eu até comento isso no post, que depois agora, ano passado, assistindo um filme da Maria Madalena, Jesus fala, por que a pessoa está doente porque pecou, né? E as pessoas no Sinédrio falam, sim, ele pecou, por isso que ele está doente. Não, Deus não causa doença nas pessoas porque elas pecaram, porque Deus não é carrasco. O Deus que é o nosso Pai é um Deus de amor. Então isso foi muito importante ter ouvido novamente, e lá atrás, quando eu tinha pensado, eu pequei, isso foi desmanchado rápido, provavelmente pela mão de Deus também, porque eu limpei isso. Tanto que ficou apagado durante muito tempo, eu só fui lembrar depois que eu vi o filme. Então tira da sua mente se você acha que você pecou, tira da sua mente se você acha que não ama Deus, tira do seu coração se você acha que não foi para a igreja, então por isso apareceu câncer em você. Isso é uma bobagem sem tamanho. Isso aí você tem que jogar fora da sua vida, que isso é lixo emocional. Joga lixo emocional e má interpretação da Bíblia. Leia direito a Bíblia. Já tiveram pessoas que chegaram até mim que a igreja falou isso. Eu até falo igreja, porque líder religioso não é líder. Isso aí é um carrasco, é uma pessoa mal instruída que fala para alguém que teve câncer porque não amou Deus e porque não procurou Deus. Isso é uma estupidez sem tamanho. Então fuja dessa igreja e procura uma decente, se alguém estiver falando isso para você dentro da igreja. Então não tem essa relação de que teve câncer porque pecou, teve câncer porque não ama Deus. É só pensar, para quem é pai é muito prático isso, é só pensar em filho. Um pai castiga o filho, machuca o filho porque ele não fala que ele é pai? Um pai põe de castigo o filho porque ele não ama? Isso é ridículo, isso é estúpido. Não tem como a gente cultivar esse sentimento. Não permita ser cultivado esse tipo de história. Não permita. E olha que o nosso amor pelo filho, na minha visão, é infinitamente menor do que o amor de Deus por você. Infinitamente menor. Então, para com isso. Tira da sua mente que você é culpado, que Deus te castigou. Você castiga seu filho porque ele não fala que te ama? Você castiga seu filho porque ele não fala que você é pai? É óbvio que não. Então é muito simples. E lá atrás isso foi desmanchado rapidinho da minha mente, mas em seguida eu me questionei. Eu estou errando. Se eu tenho uma célula com câncer no meu corpo, alguma coisa está errada. Isso é verdade. Né? Todo mundo que tem uma célula com câncer, as coisas não estão funcionando bem. Se você tem gastrite, alguma coisa não está bem. Se você tem hipertensão, alguma coisa não está bem.
E eu questionei, não porque eu, né? Muitas vezes eu acabei até sendo contaminado por esse porque eu, mas isso é uma besteira também, nem fica pensando nisso. Você não se questiona por que você se questiona o que aconteceu de errado no seu corpo para isso acontecer. É natural isso. Se você tiver um corte no seu braço, você vai parar e pensar, onde é que eu me cortei? É natural isso. Não é porque eu me cortei no sentido assim, ai, tadinho, por que que os outros não se cortaram e eu me cortei? Não, limpa. O pessoal está criando essa história de porque eu para dar ibope, é besteira. Eu quase caí nessa historinha achando que eu perguntei por que eu. Você não pergunta por que você. Você é um ser que pensa, é o ser vivo mais inteligente que existe na Terra. E se você tem algo no seu carro que não está funcionando bem, você fala, por que que o carro está fazendo isso? Será que eu estou fazendo algo errado com o meu carro que faz ele ter esse problema? É natural isso. Não é porque eu. É um pensamento científico, crítico. O que está acontecendo que eu estou fazendo com o meu corpo que ele está dando ruim, que ele está dando pau? Acho que esse é o principal caminho. E eu fiz esse questionamento lá atrás quando recebi o diagnóstico. E no momento em que eu fiz esse questionamento, eu não tive resposta, né? Porque acho que a maioria das pessoas que hoje tem câncer, elas não têm porque bebem ou fumam. A gente já sabe disso. A maioria das pessoas com câncer de mama tem mais câncer por conta da má alimentação do que por conta do cigarro e do fumo. As pessoas têm mais câncer por conta do estilo de vida do que por conta do cigarro e do fumo, né? Cigarro e da bebida alcoólica. Então, esse é o olhar que eu tento trazer para vocês. Primeiro, para a gente entender o poder que a nutrição tem de transformar a sua vida, de transformar o seu destino, de transformar a sua caminhada e de aliviar você durante esse tratamento, que é muito intenso, o tratamento de quimioterapia. Quem faz químio, quem faz rádio ou faz cirurgia sabe disso, o tanto que isso é intenso, o tanto que isso é forte no seu corpo. Então, eu fazendo aquele questionamento, o que eu fiz de errado, né? Onde que eu errei? Porque eu estava com peso saudável, praticava arte marcial, já não tomava bebida alcoólica, porque na adolescência é comum a molecada querer pegar bebida alcoólica, mas para quem tem hipoglicemia isso é contraindicado, porque piora mais ainda. Então, não tomava bebida alcoólica, não usava cigarro, não usava droga. Como é que pode alguém estar com peso saudável, não fumar, não beber, não usar nenhum tipo de droga, lícita ou ilícita, não usar nada disso e ter a doença, estar magro e ter a doença? Então, isso não cabia na minha mente, eu não conseguia entender o que estava de errado no corpo. E uma das coisas grandemente erradas é a alimentação, fortemente erradas é a alimentação. Claro que não é só ela, é um conjunto de coisas, é um conjunto de situações. 10 anos depois, que foi descoberto 2001 para 2002, né, os médicos direcionaram e viram que era uma questão genética. Mas mesmo sendo genético, hoje a gente sabe que dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tem, o gene pode acelerar ou ele pode travar ou não se expressar. A gente sabe isso no BRCA1, BRCA2, que são genes que têm um fator de alimentação, de estilo de vida muito grande. No meu caso, ele formou o câncer, desenvolveu o câncer, que é um gene chamado múltiplo endócrino neoplasia, neoplasia endócrina múltipla, que atinge 3 P's. Hipófise, paratireoide e pâncreas. Da paratireoide, quem me acompanha sabe, eu tive o tumor, graças a Deus era um tumor benigno, não era um tumor cancerígeno, né, porque aí seria mais intenso, mais grave. Da cabeça também normalmente é benigno, do pâncreas que ele fica malvadão, que aí ele é bem intenso e agressivo, como todo mundo já sabe. Então talvez eu seja um dos poucos do Brasil e do mundo que teve um tumor há 31 anos, 31 que eu coloco, 31 esse ano, e que está aqui na frente de vocês para trazer uma mensagem de esperança, para trazer uma mensagem de que você precisa acordar para olhar para a alimentação. A
A gente já sabe que eu tive esses fatores não condizentes com câncer, mas tinha o fator genético e o fator alimentar. Mas hoje a gente sabe que muitos que estão com câncer estão por conta da alimentação, diretamente pela alimentação. Eu tinha o gene para formar isso. Talvez se eu tivesse alimentação mais direcionada para remissão desde o começo, isso se retardaria mais, não sei. Mas uma coisa é certa, muitos hoje que desenvolvem o câncer estão desenvolvendo por conta do estilo de vida que tem. Qual que é o comum, que eu sempre falo? Eu vou falar o básico, atividade física. As pessoas não fazem atividade física e estão abraçando o câncer amanhã. Nossa, Alexander, que grave. É grave, câncer é grave. E você não fazer atividade física também. Estou acostumado de ouvir de pessoas que não estão dispostas a fazer atividade física e vão ficar desesperadas quando o câncer acelerar, vão ficar desesperadas na hora que a metástase aparecer, porque não caiu a ficha de que você fazer atividade física é um dos remédios mais fortes para você evitar a doença e evitar a progressão da doença. Aí quando aparece ruim no exame, quando dá ruim de metástase, aí a pessoa fala, agora eu preciso fazer atividade física. Legal, ótimo, com recomendação médica, mas tudo que você está sofrendo agora, uma das parcelas de responsabilidade é sua. Culpa não, mas responsabilidade é sua, porque você foi alertado de que precisava fazer atividade física. Isso que eu estou falando da atividade física, muitos pacientes com câncer já fazem. O que eles não fazem? A maioria dos pacientes não faz, e aí depois lá na frente estoura a corda. Alimentação focada para remissão. Ele segue o mundinho de comer de tudo um pouco, segue o mundinho de comer fruta, verdura e legume. Não resolve câncer. Você, infelizmente, não está numa situação saudável. Você está numa situação em que células do seu corpo estão doentes e fruta, verdura e legume não é o bastante para você. Aí dá ruim de novo. Aí a pessoa fala, não sei o que eu fiz. Agora você sabe que você precisa de uma alimentação, de um profissional que acompanhe você direcionando os melhores alimentos para a sua situação. Lá atrás você não sabia, mas agora você sabe. E sabendo disso, o mais importante é segurar na mão do seu nutricionista individualmente, não coletivamente pelas redes sociais, e mudar a sua forma. Uma das coisas iniciais que eu falo é essa aqui, ó, tomar água. Se a pessoa não consegue mudar algo simples que é a água, imagina algo extraordinário que você precisa fazer, que é se libertar do câncer. Aí dá ruim. Aí vai ser muito difícil essa mudança acontecer. Se nem o básico você está fazendo, se nem o simples você está fazendo. Então é possível que você consiga fazer isso, mas você precisa pedir ajuda para alguém que já passou por isso, que já conhece isso. Porque é muito comum hoje as informações serem colocadas na internet, mas elas não encaixarem no seu perfil, no seu estilo de vida, no seu hábito alimentar, no tipo de câncer que você teve, no medicamento que você está usando. Exemplo disso, existem pacientes que tomam anticoagulante, Marevan, Apixaban, Clexane e outros, e que talvez você precise restringir a ingestão de vitamina K. E aí uma das coisas que mais os pacientes com câncer fazem é consumir suco verde. Suco verde é rico em vitamina K. Então você toma um remédio para evitar a doença e você toma suco verde para acelerar a doença, que é a trombose. Vai dar ruim. A segunda causa de morte no câncer é a trombose. A pessoa não morreu do câncer, morreu do quê? De trombose. Então percebe como essas receitinhas prontas de bolo do câncer na internet não funcionam? Aí a pessoa fica fazendo outra coisa que é muito ruim, usando suplemento de cúrcuma ou açafrão, e aí lá na frente, porque ela acha que isso vai ser anti-inflamatório para ela, lá na frente aparece metástase, lá na frente aparece a doença de novo, no mesmo local. Por que isso pode acontecer? Por causa da porcaria do açafrão, que tem substâncias que interferem na absorção de quimioterapia, interferem na absorção do tamoxifeno, interferem na absorção do anastrozol, interferem na absorção da capecitabina, que aumentam o risco de hemorragia, causando problema de coagulação no seu sangue, aumentam o risco de problema no estômago,
que é a questão de gastrite, esofagite, assim por diante. Então, o diabo mora nos detalhes. Não é porque uma coisa talvez tenha um certo efeito anti-inflamatório em laboratório que ela vai ter na sua vida no tratamento. As pessoas continuam cometendo o mesmo erro. E aí, lá na frente, a conta vem cara, porque metástase foi uma das contas mais caras que eu paguei na minha vida, por erro médico, mas isso é um problema deles. Mas um espaço para que eu possa ensinar você a não ter essa falta de percepção e atitude. Então foi uma das contas mais caras da minha vida. E não eram 3 tumores no fígado, como foi verificado no hospital. Foram 21 tumores no fígado. Muito mais do que eles tinham falado. Muito mais intenso. Então foi muito triste ouvir isso. E com a informação que eu tenho hoje, né? Não que eu tinha, que eu tenho hoje, eu conseguiria cuidar infinitamente melhor de mim, já com 12 anos de idade, com os primeiros sintomas que eu sentia. Infinitamente melhor. Né? Assim como eu cuido dos meus pacientes e procuro cada vez mais atrair pessoas que estão nas redes sociais para serem acompanhadas de forma personalizada por mim. Aqui na rede social é um espaço incrível, pelo menos para tirar o tóxico que colocaram na mente de vocês, de que suco verde é bom, de que soja é bom, de que açafrão é bom, inhaça é bom, e nunca foram, tá? Para vocês, nunca foram isso, coisas interessantes. Então, a ideia principal de hoje era isso, é o dia C, porque é o dia do câncer, mas na verdade eu posso chamar C também do dia da cura, no dia em que você vai se libertar dessa culpa achando que Deus não castigou você, dessa situação que você acha que só existe o câncer e não existe nada mais, não existe vida, não existe remissão. A remissão é um termo que eu tenho trazido muito, talvez seja um dos poucos nutricionistas no Brasil que tenha falado bastante de remissão, mas isso eu falo, eu sou o único que tem uma metodologia exclusiva para remissão, que ajuda pacientes a chegarem na remissão, assim como muitos estão chegando e dão depoimentos, as pessoas já conseguem ver periodicamente essa situação. E eu quero trazer também, aproveitando aqui que nós estamos juntos, algumas respostas que me trouxeram sobre a caixinha que eu coloquei no Store, consultoria grátis. Então vamos lá, deixa eu aproveitar. Eu falei da consultoria grátis, a pessoa colocou, é sempre bom, né? Se a consultoria grátis é resposta, você faz a pergunta e eu respondo para você. Então esse é um ponto positivo, esse é um ponto importante. Fique sempre à vontade, fique atento às minhas caixinhas do Story para que eu possa responder. Muitas vezes as pessoas, muitas não, algumas vezes as pessoas mandam mensagem para mim no direct. Quando ela me pergunta alguma coisa que possa ser contribuição para outra pessoa, eu publico também, porque eu falo, ó, pega essa pergunta e faz na caixinha do Story para que eu possa ajudar outras pessoas. Eu estou ajudando você e estou ajudando milhares de outras. Então, eu sempre faço estímulo para que coloque na caixinha do Story. No direct, muitas vezes, é que a pessoa quer marcar uma consulta direto comigo. Aí ela pode mandar mensagem e a gente vai se comunicando. Mas na caixinha do Story é o melhor espaço e o mais rápido para que eu possa responder sua pergunta, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu tenho outra. Essa aqui é bem interessante, né? Consigo melhorar os níveis de vitamina B12. Ela colocou só B12. Comendo peixes e frango, não gosto de carne. Pode. Em primeiro lugar, o que é a vitamina B12? É uma vitamina que só existe em produtos de origem animal. Quem é vegetariano não consegue obter vitamina B12 suficiente para o corpo funcionar. Então é fundamental que essa pessoa consuma alimentos de origem animal. Essa é uma das coisas que eu sempre falo nas minhas redes sociais, talvez seja um dos poucos profissionais de nutrição que tem frisado de forma intensa o consumo de alimentos de origem animal. Então, vitamina B12 está no ovo, está no leite, está no queijo, está na coalhada, está no peixe, está no frango, está no porco, né? Se você comer peixe e frango em quantidades adequadas para a sua situação, você pode recuperar a vitamina B12, caso não tenha nenhuma outra situação específica para a gente avaliar.
Você não é obrigado a comer carne de boi, quem me acompanha sabe disso. Eu não obrigo o paciente meu a comer carne de boi, não obrigo ele a comer frango, comer ovo, não tenho essa postura, eu preciso entender o que você gosta. E você pode melhorar a B12. Quando você tem deficiência de B12, um dos problemas que aparece na pessoa é o mesmo que a anemia por deficiência de ferro. Ele fica irritado, ele fica cansado, ele fica indisposto. Isso é anemia. Esse é um dos sintomas da anemia, né? Eu citei alguns aqui. E a deficiência de B12 pode causar isso. Além de causar isso, a gente também tem dificuldade de imunidade. Você não tem como ter imunidade boa não ingerindo adequadamente vitamina B12. Então é fundamental o consumo de alimentos de origem animal para você ingerir a vitamina B12. Lembrando que nós temos aqui dentes, o ser humano tem dentes para comer carne vegetal. Nosso dente não é de vaca, não é de boi, não é de camelo para ficar comendo só vegetal. Nosso dente, ele tem características de um animal que come vegetal e come carne, que a gente chama de onívoro, tá bom? Então, geneticamente, na nossa formação, nós somos formados para comer vegetal e carne. Vamos pegar aqui, ó. Legal. Criança de 11 anos faz futebol, basta uma banana antes do treino? Não, não basta. Tem muito mais coisa para a gente mexer na alimentação dele. Pedra na vesícula, o que comer para aguentar até a cirurgia? Nossa, é muita coisa, porque pedra na vesícula a gente tem que entender como é que está a ingestão de gorduras dessa pessoa, como é que está a ingestão de carboidrato dessa pessoa, como é que está a alimentação. São dezenas de perguntas que eu preciso fazer para essa pessoa para poder ajudá-la nesse sentido. Às vezes ela já está na boca da cirurgia e a gente precisa tomar uma direção boa. Mas uma coisa que eu posso falar antes da cirurgia, que é boa para todos os casos, é parar com essas besteiras de chá. Chá de melão de São Caetano, chá de ipê roxo, chá de folha de amora, chá de folha de graviola, que além de poderem atrapalhar a quimioterapia, caso a pessoa esteja tratando do câncer, também podem atrapalhar a coagulação do seu sangue. Aí a pessoa vai fazer cirurgia, morre na mesa cirúrgica e não sabe por quê. Por que, que o médico não sabe? Porque ela tem medo de falar que está tomando esses chás. Então o primeiro passo antes da cirurgia é se limpar dessa besteirada de chá que as pessoas ficam tomando. Alimentos que favorecem a memória. Eu poderia citar um principal, que são os peixes, que seria o consumo de carnes. Se a gente não tem vitamina B12, ferro, proteína, não tem como ter memória. Se eu não tenho ômega 3, o ômega 3 é ótimo para a memória, mas não é essas besteiras de cápsula que as pessoas estão tomando, não, viu? O mais importante são os peixes de água profunda, vou falar da sardinha e do salmão, que tem um ácido eicopentazeinoico que podem contribuir muito para a sua memória. Mas a gente tem que entender outros pontos. Quando se fala de memória, será que essa pessoa está dormindo bem? Será que essa pessoa está se hidratando bem? Será que essa pessoa tem alimentação balanceada? Porque nada adianta desses alimentos que eu estou colocando se ela não fizer um conjunto bem feito para ter saúde, para ter bem-estar, tá bom? O sono é fundamental para a memória. Se a pessoa não dorme, não vai ter como ter boa memória. Então vamos lá. Pós-TMO, transplante de medula óssea, pode cozinhar feijão e congelar? Pode. Não é proibido não, de forma alguma. Uma sugestão, quando você for congelar, existem vasilhas de Tupperware. Isso já é muito conhecido. Nesta vasilha, é que eu não tenho nenhum plástico aqui para mostrar para vocês. Nesta vasilha, embaixo ou ao lado está escrito o tipo de plástico que tem ali dentro. Então, existem alguns plásticos que podem ser tóxicos. Plásticos que têm bisfenol A, talvez você já tenha ouvido falar esse nome. Ou poliestireno também. Poliestireno não é legal. Então, o número 3 e 7 pode ter bisfenol A e o número 6 pode ter poliestireno. Não precisa guardar esses nomes, guarda esses números, 367. Guarda que o número 367 é o número da morte. De uma forma bem dura aqui, porque aí pelo menos você grava. 367 é o número da morte, se tiver escrito 3
6 ou 7 no plástico que você está consumindo, até mesmo em garrafas de água mineral, que não é comum. Normalmente eles não põem esse número. Você evita. Tupperware que tiver esse número, evita. Normalmente as empresas já atentas a isso, elas têm colocado BPA free, que significa bisfenol livre, né? Livre de bisfenol, tá em inglês. Então procure vasilhas que tenham ausência de bisfenol ou poliestireno, que é o número 6, 3, 6 ou 7, fique longe deles. E você faz isso por qual motivo? Quando você pega uma vasilha que tem esses plásticos, se você coloca esse plástico no freezer ou se você coloca no micro-ondas, ele libera mais ainda poliestireno e bisfenol. E isso é ruim. Algumas situações em animais até mesmo, associadas a câncer. Então, para que a gente vai se aproximar da doença, vai facilitar a doença? Não tem motivo, né? A gente não está aqui para fazer esse tipo de situação. Eu estou aqui para limpar o terrorismo alimentar que as pessoas colocam e ajudar, de certa forma, de forma tímida ainda, a quantidade de toxina que você coloca na sua alimentação e nem está percebendo. Você tem um monte de bandido que você põe na sua alimentação e você nem imagina que está colocando. Então vamos ver aqui, ó. Azeite de dendê e leite de coco industrializado. Obrigada. Por nada. Então vamos lá. Eu preciso prestar atenção nos ingredientes. Um leite de coco industrializado que tiver a menor quantidade de ingredientes é interessante. Azeite de dendê, de forma geral, ele tem só o azeite de dendê. Seria interessante. Minha mãe é baiana, adora azeite de dendê e eu já cresci consumindo esse azeite, né? Essa gordura. Não vejo problema. Trato fígado. Posso comer romã, abacate, banana, abacaxi, castanha de caju? Eu não sei o que você trata no fígado, né? Esse ponto é importantíssimo. Eu não conheço a história sua, não conheço a preferência sua, mas de maneira geral, vou pensar no paciente com câncer, ele não teria proibição de comer essas frutas, nem de comer essa castanha, tá bom? Posso comer flocão? Pode, faz parte do ato cultural do brasileiro. Cebola? Pode, não tem problema. Se gosta de cebola, tudo bem. Tem gente que não gosta, né? Por exemplo, os orientais não têm hábito de usar cebola e alho para preparar as refeições. Então, isso não é indicado. A pessoa não gosta, eu vou colocar. Existem outras pessoas que, quando comem cebola, arrotam mais ou se sentem mais enjoadas. Então, vale a pena você prestar atenção se quando você prepara comida com cebola e alho, você não arrota mais, você não tem mais indigestão. Talvez valha a pena você tirar a cebola e o alho e ver se você tem a mesma sensação. Se você tirou e tem a mesma sensação, o problema não é a cebola e alho. Se você tirou a cebola e o alho e melhorou, opa, peraí, acho que o problema era a cebola e eu achando que era comida. Então acho que vale a pena. E se for cebola, essas industrializadas, cheias de aditivo, aí é uma porcaria sem tamanho. Se for alho cheio de porcaria de conservante, também é algo desnecessário para a sua vida. Será que você está consumindo cebola ou a cebola industrializada? Será que você está consumindo alho ou alho industrializado? Vale a pena prestar atenção nisso também. Aí se eu falo daqueles temperos prontos, arisco, o besterol total, aí fica longe. Isso aí é péssimo para a saúde. Não consuma isso. Intestino preso pós-cirurgias. Que alimentos? Eu sempre falo o mais importante. Aqui, ó, água. As pessoas muitas vezes querem fazer cocô, mas não bebe água. Vai fazer cocô como? Cocô não sai em pó. Cocô, ele é úmido. Então, você precisa beber água. O mais importante é beber água. Por que ela teve intestino preso pós-cirurgia? Porque os anestésicos utilizados na cirurgia, um deles a morfina, e quem está fora da cirurgia também pode consumir morfina, né? Com receita médica, claro, eles diminuem o peristaltismo, que é o trânsito intestinal. Então, a morfina faz isso. Então, é natural, é esperado que até quem tem intestino maravilhoso, no pós-cirúrgico tenha o intestino um pouquinho mais preso. Como é que você vai eliminando esse excesso de anestésico, de resíduo, né, metabólico do anestésico que fica no seu sangue? Tomando água. Se você não toma água, você não renova o seu corpo, como é que você vai se livrar disso rápido? Não vai.
Então você precisa mudar o seu comportamento, a sua postura. E um alimento especial, muito bom para paciente que tem intestino preso é o mamão, seja formosa, mamão papaya, são ótimos para soltar intestino. Quais alimentos favorecem os ossos e pós-cirurgia? Então, eu vou fortalecer de novo. Na nutrição, é muito importante a gente olhar para a pessoa como um todo. A gente não olha para o órgão, né, específico. Se eu tenho alguém que precisa fortalecer o osso, eu preciso entender, será que é só o osso que ela precisa fortalecer? Será que é só o coração que ela precisa fortalecer? Será que é só o pulmão? Eu preciso pensar nela como um todo. Ela precisa de uma alimentação focada para remissão. Se eu vou entender que ela está fazendo cirurgia, ela fez provavelmente uma cirurgia de câncer e eu preciso cuidar de toda a alimentação. O osso, ele tem cálcio, que está presente na sardinha, está presente no salmão, como eu sempre falo para vocês, mas eu também tenho cálcio para quem gosta no leite, no queijo, na coalhada, tem cálcio na couve, é uma verdura que tem bastante cálcio, que pode contribuir também, mas eu preciso pensar na vitamina D que está presente nesses peixes, eu preciso pensar na proteína para fazer o osso. O osso tem a parte mineral e tem a parte gelatinosa, que é feita de proteína. Então eu preciso de carne também, eu preciso de frango, eu preciso de peixe, eu preciso de ovo. Então são muitas coisas que podem favorecer a pessoa como um todo, indiretamente também os ossos, tá bom? Então vamos aqui para outro. Quem acabou de fazer uma cirurgia, pinos na perna, pode consumir cúrcuma? A pergunta é, por que consumir cúrcuma? Não é se pode consumir. Você pode consumir veneno? Pode, mas é indicado? Não. Você pode consumir cúrcuma? Pode, mas eu não indico, por conta de todos os efeitos colaterais que eu sempre trago para vocês. Existe uma supervalorização da cúrcuma doentia hoje no Brasil, doentia, por conta de alguns infelizes, né, sem desmerecê-los, da internet, que tem grande visibilidade, que começaram a divulgar isso como a substância mais anti-inflamatória. Será? O mais anti-inflamatório é você parar de se entupir de carboidrato, porque não adianta nada você tomar dexametasona, que é um anti-inflamatório, né, indicado pelo médico, por favor, não vai tomar sem prescrição, e você se entupir de carboidrato. Não vai adiantar de nada, você vai perder o seu tempo e vai jogar fora dinheiro. Então, o primeiro passo, se a gente pensa em atividade anti-inflamatória, é a redução dessa quantidade excessiva de carboidrato. Então, não indico cúrcuma, açafrão para ninguém, para nenhuma pessoa eu indico, porque o diabo mora nos detalhes. Existem os efeitos colaterais do uso dessa substância. Ela interfere na ação de outras substâncias no seu corpo. Não indico. Aí vamos lá. Eu estou muito feliz por ter encontrado você. Estou fazendo quimioterapia do câncer. Sejam muito bem-vindos e fico muito feliz aqui da sua felicitação e do seu elogio aqui pelo meu conteúdo. Viu? Quem está enfrentando câncer, aqui é um prato cheio, sempre falo isso, talvez seja a primeira vez que eu uso essa expressão, e compartilhe também com outras colegas de quimioterapia. Tem muita gente hoje sofrendo na quimio porque não tem acesso a informação decente, informação de qualidade. Isso eu percebo pelos olhos de todos os meus pacientes. Eles falam para mim, não sou eu que falo, tá? Essa frase surgiu deles. Alexander, eu sou a melhor paciente da quimioterapia. Isso é fala delas, não é fala do Alexandre. Os médicos falam isso para ela. Ontem, uma paciente minha em remissão, que eu estava atendendo, ela falou o seguinte para a paciente: você foi a melhor paciente que nós tivemos aqui na quimioterapia, tratada a irmã C. Camargo em São Paulo, com excelente hospital. Você foi a melhor paciente da quimioterapia. E por que ela foi a melhor se o medicamento que a médica usa para ela, usa para todos os outros? Simples, alimentação correta para a remissão. Vou repetir. Por que ela foi a melhor? Porque ela teve alimentação correta para a remissão. Ela fez um acompanhamento personalizado comigo e obteve esses benefícios.
Então vamos lá, vamos trazer mais questões aqui. Consultoria grátis, né? Era o tema. Estou precisando urgentemente. Aproveite então, coloca lá a sua pergunta para que eu possa ajudá-la. Vamos ver outro aqui. Eu quero. Ponha lá a pergunta, porque eu vou ajudando vocês. E eu acho que eu coloquei todas as questões aqui. Acredito que sim. Bom dia da Rita. Bom dia, Rita. Deixa eu ver se eu tenho. Castanha, semente de girassol, noz e gergelim, pode comer, não tem problema. Toma só cuidado com essas besteiras de extrato de castanhas, tá? O pessoal chama de leite porque quer substituir o leite. Não substitui. Leite de castanha, mesmo que você faça em casa, tá? Se você fizer leite de castanha em casa, ou leite de semente de girassol, leite de noz e gergelim, ele é pobre em cálcio em relação ao leite, a absorção dele é menor. E ele não tem vitamina B12. O leite tem vitamina B12, que é importantíssimo para a imunidade. Ele não tem vitamina A. O leite tem vitamina A, que é importante para a reconstrução das células do seu corpo, para a formação do cabelo, que a mulher sempre fica preocupada. E o leite de castanha, mesmo que você faça em casa, não tem. Vitaminas do complexo B, especiais B7, não vai ter. E não vai ter no leite de castanha. Então, existe uma supervalorização incômoda dessa historinha de ficar tomando leite de castanha, que não é leite, é extrato de caixinha e que tem um monte de porcaria adicionada. Então, o seu corpo não precisa disso, tá bom? Seu corpo não precisa. Você pode consumir as castanhas de forma natural, que é até muito mais nutritivo. Aí a pessoa colocou uma marca aqui, né, que era mais ou menos o que eu estava falando, não vou nem colocar para não fazer marketing deles. Que conselho nos dá para poder ajudar? Primeiro, se livrar do terrorismo alimentar, se livrar de que leite faz mal, de que glúten faz mal, de que açúcar faz mal e que carne faz mal. Tire esse terrorismo da sua mente. Estes acho que são os 4 primeiros conselhos que eu dou para alguém que eu não conheço e está lidando com câncer. Se livre disso. Se livre desse besterol. Se livre de suplementinho milagroso. Não tem suplemento milagroso. Vai tomar açafrão, vai dar ruim. Vai consumir linhaça, vai dar ruim. Vai consumir soja, vai dar ruim. Se livra desse besterol. Se livra de chá milagroso. Quem faz milagre é Deus, não é chá, tá? Não tem nada na Bíblia falando que se você tomar chá de ginkgo biloba, você vai se curar de qualquer doença. Tomar chá de folha de graviola vai se curar de qualquer doença. Quem faz milagre é Deus. Estão transformando ervas em Deus. Então estão criando um monte de Deus aqui na era do câncer. Não tem, só na minha visão, só tem um Deus. Não tem Deus chamado açafrão, não tem Deus chamado soja, não tem Deus chamado linhaça. Não existe isso. Isso é uma igreja que criaram para enfiar você lá dentro. E você talvez não saia vivo dessa igreja, tá? Então, esse é o conselho, se livrar desse besterol que estão enfiando na cabeça de vocês. Então, vamos para o outro. Hoje, estou fazendo um mês da cirurgia, voltando... Deixa eu ver direitinho a mensagem que ela colocou. Hoje, estou fazendo um mês da cirurgia. Quero trazer a mensagem da Rita. Cadê, Rita? Tem bastante mensagem. Hoje estou fazendo um mês da cirurgia, voltando a fazer minha caminhada. Parabéns, eu sempre falando da importância da caminhada, do exercício, fundamental. Exercício de força também, com liberação médica. A Raimunda, já tomei até agora 1,5 litro. Foi ontem, né? Eu não sei se é agora de manhã, que a Raimunda colocou, ou se foi de ontem. Fico muito feliz, viu, Raimunda? As pessoas estão aqui tomando a melhor bebida detox. Você não paga nada por isso, é muito mais barato, é muito mais saudável para vocês. Tome mesmo água, não estando inchado, né? Às vezes a pessoa está inchada nas mãos, né? no antebraço, no pé, na perna. Claro, aí a gente precisa adequar essa quantidade e conversar com o médico. Mas fora isso, não. Tome água que vai ser muito bom para a sua vida e para a sua saúde. Vamos lá, tem mais aqui, tem mais questões. Deixa eu aproveitar para puxar mais alguma. Talvez seja a sua pergunta, pensa nisso. Você pode
Você pode participar, você pode dividir live aqui comigo colocando eu quero. Se você escrever aqui ao vivo eu quero, eu chamo você para a gente dividir tela e você fazer sua pergunta sobre alimentação em câncer, que às vezes não dá para escrever, ou você muitas vezes talvez esteja com dificuldade de escrever. Você coloca eu quero, que eu chamo você para nós conversarmos. Então deixa eu pegar aqui mais outra, aqui. Os isotônicos podem ser consumidos? Não precisa, você toma água. O principal ponto nosso é a água, é saborizar a água, colocar um pedaço de gengibre, um pedacinho de fruta e tomar logo essa água, porque se ficar com a fruta ali dentro muito tempo, ela estraga também, tá bom? Tem que avaliar cada situação. De forma geral, eu não indico isotônico, né? Não que seja proibido, mas aí eu preciso avaliar cada pessoa. Vamos pegar mais um aqui. Olha que importantíssima pergunta da Paty. pH da água influencia no tratamento do câncer? Acredito que seja essa a pergunta que ela esteja fazendo. Não, não influencia. Não existe evidência científica de que água alcalina ela possa tratar a pessoa ou curar a pessoa. Quer ver um exemplo disso? O nosso sangue já é levemente alcalino. Então não tem nada que você beba para alterar o sangue. E se tivesse, por favor, não use, porque se você alterar o pH do seu sangue, você morre. Só isso que acontece. Alterou o pH do sangue, você morre. Você vai ser internado na UTI e vai entrar em ventilação, problemas com descompensação cardíaca, ventilação mecânica, e vai ter uma situação extremamente grave na sua vida. Então, se você conhece substância que muda o pH do seu sangue, sai correndo disso. Tem muito infeliz, sem desmerecer as pessoas, divulgando que tem que ter alimentação alcalina, isso e aquilo. É um blá 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 sem responsabilidade científica. Então vamos lá. Eu acho que eu coloquei todas aqui, ó, as principais, né? Tinha mais uma eu quero, que as pessoas colocam, consultoria grátis, sempre aproveitando, né? Na live a gente consegue tirar dúvida, nas caixinhas do Story também. Então esse é o espaço e era isso, né? Tinha bastante pergunta, tinha muita mesmo. Quero agradecer vocês aqui pela presença, vocês que tornam mais rico aqui o meu espaço, tornam mais direcionado o meu espaço, ajudam para que a sua dúvida talvez seja a dúvida de outra pessoa. E para as pessoas que estão enfrentando câncer, tem algum familiar com câncer, quero fazer o convite de um evento 100% online, 100% gratuito, ou seja, você não paga nada por isso, que vai ocorrer no dia 30 de janeiro, agora no dia 30, dia 1º e dia 3 de fevereiro, para você conhecer os melhores alimentos durante o câncer. Então, basta fazer a sua inscrição, é muito simples a inscrição, é só clicar no link da bio, que você vai receber por e-mail o acesso a esse evento, que vai ser no dia 30, às 20 horas, horário de Brasília. Como a gente tem contato com pessoas do Brasil todo, eu sempre coloco horário de Brasília, que é o horário oficial do Brasil, tá bom? Então fique à vontade, divulgue para suas amigas, divulgue para os seus colegas, para que você se aprofunde um pouco mais sobre o que é uma alimentação focada para remissão. O que pode ajudar você, o que pode contribuir com a sua vida e com o sucesso do seu tratamento. A alimentação é a chave de diamante para que você acelere a sua remissão e cura. Vou repetir. A alimentação correta é a chave de diamante para que você acelere a sua remissão e cura. Tenho pacientes que tiveram recidiva de câncer de cólon e entraram em remissão, já deram depoimento aqui. Pacientes que tiveram metástase na cabeça e estão em remissão, não tem mais metástase. Pacientes que tiveram metástase no peritônio e não tem mais. Pacientes que tiveram câncer genético e não tem mais o problema do tumor que estava crescendo. Pacientes que tiveram câncer de pâncreas e entraram em metástase, pacientes que tiveram câncer de mama e entraram em metástase, entraram em remissão, desculpa, né? Então esse ponto é fundamental, tá bom? Deixa eu tomar mais água aqui. Então é isso, viu? Muito obrigado aqui pela presença, adorei os coraçõezinhos, adoro quando vocês mandam aqui os corações, a demonstração de carinho de vocês por mim é recíproca. E a gente continua em contato nas redes sociais. Hoje, em especial, eu gostaria de pedir algo novo, que eu não pedi para vocês.
que é: deixe no comentário o que você pensava de forma prejudicial à sua saúde. Eu não gosto de falar errado, tá? Prejudicial à saúde, e você aprendeu hoje aqui. O que você aprendeu hoje nessa live? Você que está aqui comigo. Você tinha um pensamento de algo que te prejudicava e agora, eu conversando com você, você teve uma percepção nova de como cuidar da sua vida e como se aproximar da remissão. Deixa depois nos comentários, ele vai ficar gravado. Vai ser um grande prazer ler e responder para você. Saber no que realmente eu estou conseguindo ajudar você. Isso é muito importante para mim, tá? A Rita colocando aqui, nós que agradecemos, né? Então, a forma de você me agradecer, deixa nos comentários o que você aprendeu hoje aqui, né? Se você se sente grato por essa live, por essas informações, o que você fazia de forma prejudicial e hoje você aprendeu comigo, tá bom? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e a gente continua em contato nas redes sociais.